Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos começar a construir a nossa automação para Android, automação de testes, utilizando o Appium, Cucumber, JUnit 5 e PageObjects. No vídeo anterior a gente usou o Appium com o JUnit, né, de uma maneira bem simplista. Criamos aí um primeiro script, fizemos uma primeira imersão, e agora nós vamos fazer um trabalho um pouco mais robusto. Nós vamos utilizar uma arquitetura mais de mercado, né, onde a gente vai explorar aí o uso do Cucumber e das outras ferramentas que eu havia comentado, tá bom? Vamos abrir o IntelliJ, tem aqui o idea.sh, que é o nosso ícone para abrir o ambiente de desenvolvimento, nossa IDE, e aí aqui dentro vai aparecer o projeto que foi o primeiro que a gente construiu, que foi o First Mobile Test Project, aquele projeto bem simplista. Nós vamos aqui clicar em New Project para criar um novo projeto, tá? E vocês coloquem aqui test project BDD JUnit 5 Mobile, tá? Então, esse daqui é o nome do projeto para a gente poder começar a brincar. Lembrem-se aqui embaixo, em Advanced Cities, coloquem o grupo ID org.curso.automação, tá? E validem se você está aí com a linguagem Java e se o Build System é o Maven e o JDK é a versão 11, tá bom? Então, feito isso, lembrando que aqui o Artifact ID é o mesmo do nome do projeto, podem clicar no botão Criar, e ele vai abrir o novo projeto que você acabou de criar. Assim que finalizar a ativação aqui desse projeto novo, a gente vai reabrir a pasta onde estão os projetos para mim poder visualizar tanto o projeto atual como o projeto anterior. Então, ele está ativando aqui, né, o projeto. Eu vou vir em File, Open novamente, Open, e eu vou abrir aqui a pasta, né, a Home, Aluno e Projetos, para mim poder visualizar na mesma janela os dois projetos, o atual e o anterior, dado que eu vou copiar muita coisa do que eu fiz no anterior. Então, para reaproveitar esse código e não perder, nós vamos aí abrir a pasta do projeto, tá bom? A pasta /home, /aluno, /projetos, tá? Então dá um OK, e aí ele vai perguntar se eu quero abrir na mesma janela. Sim, eu vou dar um this window porque ele vai abrir na mesma janela. Então ele vai começar aqui a carregar os dois projetos que eu tenho aí na pasta. Então, ele carrega aqui o projeto anterior, e deixa eu fechar isso daqui. Ele carregou o projeto anterior que eu tinha construído, né, que é o First Mobile Project, o atual que a gente acabou de criar. Tá joia? Então, feito isso, nós vamos fazer aqui uma pequena configuração que ele pode ter mexido, né, durante o carregamento. Nós vamos File, Project Structure, e aqui dentro, olha, nós vamos checar qual que é o SDK que ele está usando, tá bom? Validem se o SDK é o 11, porque às vezes ele muda o SDK para o 18. Então, se está SDK versão 11, ok. Vamos garantir aí Project Structure, File, Project Structure, e você garante que você está realmente executando na versão 11 do SDK, porque às vezes ele toma a liberdade de mudar, né, o SDK e acaba prejudicando aí a nossa compilação, tá bom? Então, aparentemente está na versão correta. Então aqui está a versão 11 do projeto, do project, né? Então nós vamos começar aqui a trabalhar, nós vamos começar aqui a construir a nossa automação de teste, tá bom? É só você clicar em cima de projetos, Project File, Project Structure, e aqui você vê o SDK, se está no SDK na versão correta, tá? Tem a 18, nós não queremos usar 18, nós queremos usar a versão 11, tá bom? Então vamos lá, partindo aí para a configuração do nosso POM. Nós vamos copiar o POM.xml do projeto anterior. Então abram o POM.xml do projeto anterior e do projeto novo e copiem as dependências que a gente já tinha referenciado aqui dentro, tá bom? Copiem aqui para o arquivo XML. Além disso, a gente vai trazer mais algumas dependências que eu vou puxar da internet. Tem um repositório aqui, que é do Boni Garcia, que é inclusive o mantenedor aí do WebDriver Manager. Opa! Procurem aí na internet o repositório do Boni Garcia. E aí, abrindo aqui, vocês vão ver um projeto chamado Mastering JUnit 5, tá? Eu uso muito isso daqui para me espelhar quando eu preciso configurar um projeto, montar um setup do zero. Essa é uma dica de ouro para vocês, tá? Se vocês querem ganhar tempo, para vocês terem já meio que pré-definido algumas sugestões de configuração do seu POM, ou no caso de quem usa o Gradle, né? Aí a configuração do Gradle, no caso a gente usa o POM porque a gente está usando o Maven, né? Então, eu busco geralmente utilizar aí o POM.xml. Então eu busco aqui o setup que eu preciso, e
a partir das sugestões de pom.xml eu trago para o meu projeto. Não quer dizer que eu vou levar 100% a ferro e fogo que ele está sugerindo, mas me dá um bom norte, tá? Então eu vou procurar aqui, ó, JUnity 5 Cucumber, tá? Esse cara aqui que eu vou copiar o pom.xml desse projeto, quer dizer, vou pegar algumas ideias aqui, e ele está indicando para mim, olha, quais dependências ele está usando. Então, ele usa SLF4J, eu vou procurar na internet, aqui no Maven Repository, as últimas versões dessas dependências, tá? Porque aqui ele está usando, eu estou usando, no caso aqui, né, não sei que dia que você vai ver esse vídeo, né, pode ser que tem um descasamento entre as versões mais recentes e a versão que eu vou utilizar aqui. Então, sempre procurem aí no Maven Repository qual a versão mais recente, tá? O SLF4J, eu vou buscar a versão simples dele aqui, ó, SLF4J Simple, tá? Que é um Simple Bind que para mim é suficiente aqui para a nossa automação, tá? Então, vou configurar o pom.xml trazendo esse cara para cá. Então, procurei o pom.xml e agora vou buscar aqui o Logback Classic, tá? Esse cara aqui, eu não vou puxar a versão mais recente lá no repositório, eu vou colocar a versão que eu acredito que é a mais adequada, que é 1.2.3, porque as outras eu não tive muito sucesso, não. Né? A menos que você tenha sorte aí, mas nesse setup aqui, eu vou usar 1.2.3, o Logback Classic, tá? Essas duas dependências são para geração de log. É importante vocês verem, né, a construção de setup do zero, até um conhecimento que te diferencia no mercado, né? Te ajuda a se destacar, porque você não só vai construir automação de teste para projetos existentes, como também vai ter o conhecimento caso você tenha que construir um projeto, um setup do zero, tá bom? Então, começa pelo POM, começa levantando as dependências que você precisa, começa buscando aí esses setups mais adequados na internet, porque geralmente você vai encontrar alguns problemas de compatibilidade entre certas versões do JUnity, com Cucumber e com outras bibliotecas, tá bom? Outra que eles colocam aqui é o JUnity Jupyter, tá? Eu tenho aqui o JUnity Jupyter, mas é a API. Eu quero pegar essa daqui que ele trouxe pra gente. Então, vou consultar aqui dentro do Maven Repository, JUnity Jupyter. Essa daqui que é o Aggregator, tá? Então, vou pegar aqui 591, copiar essa dependência para cá também, aqui debaixo de JUnity Jupyter. Outra que ele sugere é o Platform Switch, tá? Então, vou copiar essa dependência para cá. O JUnity Platform Switch, vou trazer para cá e procurar ela aqui, JUnity Platform Switch, esse aggregator aqui, ó, Platform Switch Aggregator. Então, traz esse para cá, 191, copia essa versão. Vamos ver qual que é a outra. Ah, sim, Cucumber Java, né? Que é a principal aí para a gente poder construir os nossos cenários baseados em especificação, por exemplo, do Gherkin. Veja que tem dois Cucumber Java, vocês vão sempre pelo que tem o ícone mais moderninho, tá? Esse daqui tá descontinuado esse projeto, então vocês pegam esse daqui que tem a data aí mais recente, tá bom? Outubro de 2022, tá? Então, copiar aqui o Cucumber Java. Então, vou copiar aqui para dentro do meu. E ele também sugere aí o Cucumber JUnity Platform Engine, quer dizer, ele vai integrar uma integração do JUnity com o Cucumber, né? Então, vamos puxar também esse cara e aí buscar aqui embaixo o JUnity Platform Engine, tá? Feito isso, eu ainda vou adicionar outras duas bibliotecas que eu acho importante, tá bom? Na verdade, é só mais uma, que é o Lombok. Então, nós vamos usar o Lombok. Procurei aí na internet, Lombok, projeto Lombok. Então, tragam aqui para cá essas dependências. Lembrando que esse pom.xml vai ficar no projeto do Git, então vocês podem também se espelhar nele para poder rodar, para poder construir aí e se inspirar para um projeto personalizado de vocês, tá bom? Então, feito aqui nossa configuração do pom.xml, aqui no canto direito superior eu tenho aqui o Load Management Changes. O que é isso? Ele vai carregar as configurações do Maven desse POM, né? Ele vai equalizar, vai resolver quais são as dependências que eu preciso para ter essas bibliotecas implantadas no meu projeto. Então é só dar um refresh aqui, quer dizer, clicar nesse botão aqui que ele vai fazer um refresh aí e resolver todas as dependências do meu projeto, tá? Então tá importando. Bom, importou todas as dependências, e aí, gente, feito isso, eu configurei agora o projeto para ter aqui integrado o Cucumber e o JUnity 5, tá? Lembrando que o JUnity 5 ele muda um pouco em relação ao JUnity 4. No JUnity 4 a gente tinha algumas annotations que a gente utilizava lá, né? O run if do JUnity para poder rodar com o Cucumber, o Cucumber Options.
Nesse aqui mudou um pouquinho a forma de eu criar o runner, tá bom? Então, fique ligado que aí tem umas diferenças, tá bom? Para rodar o JUnit 5, não são as mesmas, não é da mesma forma que a gente rodava no 4, tá bom? Aqui dentro do meu projeto, tá? Eu vou fechar o meu projeto anterior, para mim não confundir. Posso até fechar o POM também, porque nesse momento eu não vou precisar mais mexer no POM, né? Pelo menos imagino que não será mais preciso. E aqui dentro eu vou ter a pastinha source, tá? SRC, pastinha teste, e aqui dentro eu vou adicionar um diretório, né? E é um diretório padrão, que é o diretório resources, porque por algum motivo o IntelliJ não adiciona um resources para o teste automaticamente, que nem o Eclipse, tá? Então aqui ele já dá a opção para mim, para criar, né? Main Resource Director. Eu vou criar a pastinha de resources, e aqui que eu vou salvar os arquivos de configuração, e também vou criar aqui os meus cenários, né? Especificar as minhas features, tá bom? Então eu vou clicar com o direito aqui, já vou até criar a estrutura de pastas onde eu vou salvar os meus cenários. Então eu vou criar aqui, ó, org barra curso barra automacão barra mobile barra BDD. Então eu vou criar aqui a estrutura de pastas onde eu vou ter, onde eu vou armazenar os BDDs, né? Vou deixar aqui pronto, ok? E ele vai criar aqui para mim com essa visão aqui, a estrutura de pastas de recursos, tá bom? E em Java, eu vou clicar em Java e vou criar aqui o meu package, a minha estrutura de pacotes aqui para poder colocar implementação, as classes de implementação, e aqui eu vou usar ponto, não vou usar mais barra, que vai ser org.curso.automacão.mobile.bdd. Então eu vou criar aqui uma estrutura de pacotes onde eu vou armazenar os meus BDDs, os meus testes, tá? Então é muito parecido aqui, é para ter mais ou menos uma similaridade, né? A estrutura de pastas, a estrutura de packages, tá? E eu vou criar aqui dentro o meu runner, tá? Aqui eu vou usar até a sugestão do Boni, ele coloca pra gente aqui, vocês podem vir aqui, ó, abrindo o projeto aqui, olha só, esse projeto aqui que a gente viu, né? Entre dentro de source, teste, e aqui ele traz pra gente, ó, a sugestão de como você monta o seu runner, tá? Aqui no caso ele vai usar o Cucumber Test. Então eu vou reaproveitar essa sugestão dele e vou montar de acordo com o que está aqui, porque é o que a própria documentação oficial também sugere aí do JUnit do Cucumber, tá bom? Nós vamos criar aqui um novo runner, tá? Nós vamos chamar ele de Cucumber Test. Então vou chamar aqui de Cucumber Test e dar um Enter nele para a gente poder criar essa classe aqui que é o nosso runner, tá? Algumas annotations nós vamos trazer para cá, uma delas é a switch, tá? Então, org.junit.platform.switch.api é a primeira annotation que vocês devem considerar. A segunda include engines, tá? Ele vai adicionar aí dentro dessa execução uma engine, que é a engine do Cucumber. Então, vamos trazer para cá também. A seguir, nós vamos colocar o Select Class Path Resource, tá? O Select Class Path Resource é basicamente a pasta onde estarão as features. Então, nós vamos colocar aqui org/curso/automacão/mobile/bdd, onde estão as features, estarão as features do nosso projeto. É o que a gente antes chamava daquela configuração da Annotation Cucumber Options, que era a configuração chamada de features, tá? E por fim, aqui a gente vai adicionar um parâmetro, uma configuration parameter, que a gente vai colocar aqui qual que é a glue, a cola, né? Onde eu vou colar os steps e serem implementados com os steps que estão na minha especificação. Então eu vou colocar aqui o package, né, o caminho do package, onde eu vou adicionar os steps. Então org.curso.automacão.mobile.bdd. Então eu tenho aqui, ó, a pasta, né, onde estarão as features, e aqui a cola onde estarão a implementação dos meus passos. Vejam que ele não resolveu essa constante, então eu vou vir aqui, ó, coloco o mouse em cima, import start constant, e aí eu vou trazer essa daqui do JUnit Platform Engine. Então, aparentemente já criei aqui o meu Cucumber Test, tá bom? Se para vocês não aparecerem aqui para rodar, não tem problema, é só vocês colocarem current file, tá? Que tem o mesmo efeito, tá bom? Eu vou dar um build aqui no projeto para ele compilar, vamos ver ele buildando o projeto e ver se vai rodar tudo certinho. Se ele compilar certinho, nós vamos rodar e vamos ver qual vai ser o resultado obtido aqui para a execução, tá bom? Então ele buildou completamente o nosso projeto, aparentemente está ok. Nós vamos dar um run aqui no arquivo atual, que é o arquivo de execução, então, que é o Cucumber Test, ele deverá trazer um erro para a gente que ele não encontrou, né? Aí, ó, de fato, ele não encontrou, não descobriu testes no nosso projeto. De fato, não tem nada, porque a gente não começou ainda a criar, né,
funcionalidades das nossas features. Então, ele vai estourar esse erro, e esse erro realmente é um erro esperado. Eu esperava que acontecesse isso, tá bom? Feito isso, nós vamos começar aqui a definir, né, a construir a estrutura do nosso projeto, né? Lembrando que a gente tem algumas a necessidade de criar algumas classes, né, que vão auxiliar a construção da nossa a execução, né, dos nossos testes e automação das funcionalidades. Então, vamos começar aqui criando a nossa funcionalidade, né, que a gente vai chamar de autenticação. Eu vou criar aqui um novo arquivo, new file, e vou chamar ele de autenticacal.feature, tá? Autenticação.feature. Eu acho que poderia até usar em português, mas autenticação.feature. Vamos tentar criar assim e aceitou em português mesmo. Então, nós vamos colocar aqui, ó, language. Opa, faltou hashtag. Hashtag language PT, porque a gente vai usar na linguagem portuguesa e nós vamos começar a definir aqui a funcionalidade. Autenticação de usuários válidos. Ou de usuário válido, né? Autenticação de usuário na aplicação, no app, tá? Essa é a nossa feature. Como usuário, né? Vou criar uma historinha aqui. Como usuário cadastrado e ativo no app, eu quero me autenticar para poder realizar transações. Então, uma historinha básica aqui de usuário. E aí eu vou criar o meu esquema do cenário aqui, onde eu vou dizer que vou fazer uma autenticação de um usuário válido, né? Então, esse é o meu cenário, né? O meu esquema de cenário. Esquema de cenário porque eu vou colocar uma massinha de dados parametrizada aqui dentro. Então, eu vou dizer para ele assim, ó, dado que eu esteja na página de autenticação e faça o preenchimento dos dados de usuário, dos dados válidos, né? Válidos de autenticação o usuário, e aí eu vou parametrizar o usuário e senha, parametrizar a senha. Quando submeter, né? Melhor, submeter os dados de autenticação, então a página inicial será exibida. Então, construir aqui o meu primeiro esquema do cenário. Ele está dando pau aqui porque ele está falando que eu não implementei nos exemplos, né? Posso dar um cliente exemplo session aqui que ele vai me dar a opção de, tá vendo? Automaticamente já me sugeriu aqui criar os exemplos. Eu vou dar um enter aqui só para dar um espacinho. O usuário que eu vou usar é admin@automacão.br e a senha é password01, tá bom? Então, esses são os dois parâmetros que eu vou utilizar. E aí, de fato, agora eu tenho uma história, uma feature com um cenário de testes, uma massa, né, que eu vou utilizar para poder rodar meu teste no aplicativo móvel. Se eu rodar agora o Cucumber Test, né, se eu vier aqui e rodar o Cucumber Test, ele vai, vamos ver aqui, informar, né, que eu não implementei os passos. Vamos ver se isso vai acontecer. Então, de fato, ele reclamou aqui, olha, você não implementou os passos, né, esperados. Então, esse daqui é um problema também que eu estava esperando que ocorresse. Então, eu vou copiar esses caras aqui, essa sugestão de implementação, porque eu vou reutilizar aqui na implementação. Então, eu vou criar um novo subpackage aqui, eu vou vir de novo pacote aqui dentro do projeto, e vou criar um package chamado Steps e vou colocar aqui dentro, né? Criar aqui new Java Class, uma classe nova chamada de Autenticação Steps, tá? E aqui dentro eu vou colar esses steps que foram sugeridos. Para cada uma dessas annotations, dado, quando, então eu vou ter que importar, né? Eu coloco o mouse em cima, dou import class ou dou um Ctrl espaço aqui na frente do nome e eu trago aqui. Eu estou sempre usando o io.cucumber.java.pt, tá? Esse daí é o pacote de onde eu tenho que trazer corretamente aí a referência dessas classes aqui, dessas annotations. Então, quando também vai vir do PT e o então também. E aí a gente finalizou aqui pelo menos a referência das annotations, tá? Vou dar um espacinho aqui para ficar mais organizado o meu código, tá? Vou apagar essa sugestão de implementação e agora, se eu for rodar, ele não deve mais reclamar, né? Espero que ele não reclame mais. Eu vou vir aqui, ó, no Cucumber Test, vamos ver se ele vai rodar esse cara. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui.
Ok, não reclamou, então de fato ele já tem encontrou já os nossos steps, certo? Então ele já tem os steps bem, bem mapeados. Agora eu preciso implementar esses steps, né? Começar a implementação. Eu vou criar aqui uma referência ao Lombok usando LSF4J. E essa referência aqui, esse annotation aqui, permite que eu crie um objeto de log, tá? É um log que me facilita aqui muito a vida na hora que eu preciso printar algumas informações aí no console. Então, eu vou colocar aqui, ó, validar a página de autenticação. É o primeiro log do meu script, tá? O segundo log vai ser fazer o preenchimento dos dados, né? Então, ponto .info, realizar o preenchimento dos dados de usuário e senha, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, você vê que o nome que ele sugeriu é um nome ruim, né? Eu vou mudar o nome para usuário e senha, tá bom? E aí eu vou colocar aqui, ó, usuário e senha. E aí, ele vai printar para mim esses parâmetros de entrada, né? Faltou mais aqui para não dar, para poder compilar. Próximo eu vou submeter, não, vou clicar no botão login, log.info, submeter os dados e, por fim aqui, né, validação da página principal, né? Então, validar a página principal. Validar a página principal da minha aplicação. Então, se eu fiz tudo correto, né, ele deverá, pelo menos na execução agora, publicar esses logs. Vamos ver? Vamos rodar aqui para ver? Dar um play aqui. Se ele está rodando com sucesso, ele vai postar para mim esses logs aqui no console, tá bom? Então ele, olha só, jogou os logs aqui, então já estou tendo aqui informações inclusive dos parâmetros que eu estou usando na minha feature, tá? Show de bola. Eu tenho configurado já o meu projeto, né? Fiz a configuração do meu projeto e já fiz aqui a configuração da minha feature, né? Da minha história, e agora eu vou começar a partir para a automação, né? Onde eu vou precisar aí de usar uma conexão com o Appium. Lembra que a gente fez no outro projeto, né? E para conectar-me ao Appium, eu preciso ter um servidor, né? Preciso ter a instância de um servidor para eu poder fazer essa conexão com o Appium. E para inicializar um servidor, eu vou precisar de uma classe aqui nova, né? Eu vou criar uma classe aqui dentro de BDD chamada Hooks, tá? É o que a gente usava até no projeto, na trilha de automação Full Stack. A gente usou ali o Hooks para criar o WebDriver para a gente. Aqui eu vou usar o Hooks para criar o servidor e para criar o Appium Driver. O servidor aqui é uma instância do Appium e o Appium Driver é uma seção dessa instância que vai consumir essa instância, tá bom? Mas vamos lá. Hooks, aqui do tipo class, né? Então eu estou criando aqui a minha classe de hooks e eu vou criar dois métodos. Um, public static void setup server. Então é o que eu vou fazer o setup do servidor. Lembram que a gente mostrou aqui, né, que a gente poderia usar o servidor que é via terminal mesmo. Eu posso vir aqui no terminal e fazer aqui, né, a chamada, né, instanciar um servidor. E aí eu venho aqui, deixa eu só aumentar aqui um pouco a tela aqui para você. Eu posso vir aqui e criar um servidor chamado Appium, né? Appium, e aí vai criar para mim uma instância de serviço, né? Que eu posso utilizar. Então eu não precisaria necessariamente criar um servidor do meu script. Mas por que eu crio um servidor do meu script? Por que eu starto da mesma forma como eu faço via de comando? Porque fica mais dinâmico, mais automático, né? Então, aqui eu vou criar um método setup server e eu vou criar um método teardown server. Então, são dois métodos que eu uso para quê? Para poder instanciar, para criar um serviço do Appium, tá bom? Lembrando que eu vou executar esses métodos sempre antes do before de todos os testes, ou seja, before all. Não confundam o do Jupyter, aqui a gente vai usar o before all do Cucumber, tá bom? Então, antes de você executar todos os testes, eu tenho que ter um servidor ativo. Então, vou chamar esse método aqui. E depois de executar todos os testes, aí é um after all, eu vou desativar esse servidor. Então, eu vou usar aqui o io.cucumber.java, tá? Guardem aí que é importante vocês terem esses dois
esses dois métodos que a gente vai utilizar. E eu vou ter também, né, que criar uma seção do Appium Driver para cada cenário de teste. Então, para cada é before, né, each, né, ou eu não vou usar o before each ou before, normal, né, por causa do before each disfarça, ignore. Before each não, porque o before each é do JUnit, né, e nós vamos usar o before, que tem o mesmo efeito que o before each, ou seja, para cada cenário, o before aqui ele vai rodar, ele vai instanciar o driver. Não vai ser estático, aqui já vai ser não estático o método que eu vou chamar de setup driver, tá? E eu vou criar um outro método aqui chamado teardown, que vai ser after, então do Cucumber também, after public void teardown driver. Opa, tem mais minúsculo, teardown driver. Então eu vou subir o driver, né, no before, e depois eu vou baixar aqui a seção do driver, algo que a gente já fez no primeiro script simplório lá, simplista, a gente já fez esse tipo de operação. Tanto a criação do servidor, quanto o teardown e o do driver, o setup do driver, tá? Então nós vamos reaproveitar esses caras aqui dentro. Então, pessoal, deixa essa estruturinha pronta que a gente vai reutilizar. Agora, voltando lá no nosso projeto anterior, olha, se vocês abrirem aqui a parte onde eu tenho o script aqui, né, dentro de teste, First Mobile Test, vocês vão lembrar aqui, ó, que a gente criou, né, uma instância do servidor, né, olha, o server, e eu tenho o driver aqui, ó, lembrando que o server ele é estático porque ele vai ser disparado aí, ele vai ser consumido aí por todos os cenários de teste, tá bom? Então eu vou criar aqui uma outra, vou puxar aqui, eu vou reaproveitar aqui esse cara, né, eu vou trazer para cá, olha só, minha classe de hooks, vou chamar aqui, ó, baixando aqui, essa mesma linha, né? Essa mesma chamada aqui que eu vou criar uma instância do server aqui. Ela não foi inicializada ainda. Aqui eu só declarei a variável e eu vou reaproveitar esse código aqui que eu faço setup do server, tá bom? Então eu vou reaproveitar a mesma configuração e vou lançar ela aqui dentro, tá bom? Mesma linha de comando e vou logar também, tá? Então eu vou colocar aqui um log, slf4j, tá? Que é o lombok que vai gerar para mim essa classe. Então eu vou dizer aqui, ó log.info inicializando o servidor do Appium, tá? Então ele vai inicializar o servidor do Appium. E aqui embaixo eu vou finalizar, né? Então, depois que eu rodei todos os meus testes, eu não preciso mais do servidor, posso finalizar ele. Finalizando o servidor do Appium, tá? Então, são dois métodos e eu vou reaproveitar aqui no meu teste também o teardown server aqui que eu usei anteriormente, tá? Vocês veem que tem um pouco de copy e cola aqui. Feito isso, você já tem implementado a parte do serviço, né? Do servidor que você vai rodar para consumir o Appium. Então, feito isso, ok. A primeira parte foi feita, agora eu vou ter que ter o quê? Um driver, né? Um driver que eu vou utilizar para gerar aí uma sessão com esse servidor que eu instanciei anteriormente. Para o driver, eu vou ser um pouquinho mais preciosista. Eu vou criar uma classe aqui chamada Appium Driver Helper, tá? Então, nós vamos criar aqui uma classe chamada Appium Driver Helper para gerar uma instância do driver pra gente, tá bom? Pra gente não ficar uma implementação muito grande ali no hooks, tá bom? Então eu vou vir aqui, vou reaproveitar o código, olha só. Ele não criou aqui o Appium Driver, então eu vou aproveitar e vou trazer para cá também esse cara, tá? Para cá não, para Appium Driver Helper, vou trazer esse cara aqui e vou trazer os dois métodos que eu uso para iniciar. Não, perdão, eu não vou trazer método ainda, eu vou criar dois métodos aqui, ó, Desired Capabilities, que ele vai ser responsável por gerar as capabilities para mim, tá? Que são as capabilities, aqui são os parâmetros que eu utilizo para o projeto poder rodar. Então eu vou pegar essas capabilities aqui do First Mobile Test e eu vou puxar essas capabilities que aqui estão. Tá? Isso vai facilitar muito a nossa vida, tá bom? Então, aqui dentro de Appium Driver Helper, vocês jogam essas configurações e aí retornam essas capabilities aqui dentro, tá bom? Então nós criamos aqui o primeiro método. O segundo método vai ser um da URL, né? Porque eu tenho aqui também que criar uma URL. Eu vou usar esse cara aqui para retornar a URL. Vou copiar só esse lado aqui. Então eu vou dizer para ele aqui, olha, public URL get URL. Então eu vou ter esses dois métodos vão me ajudar a criar uma instância do driver e eu vou retornar essa URL para quem for consumir esse método. Então, ele reclama aqui que deve ter uma exceção para estourar sem problemas.
eu vou assinar o método com essa, já faz para mim aqui, ó, de the exception method signature. Então, beleza, fiz aqui a criação dos dois métodos e eu vou criar para criar não, eu vou criar, né, um método novo para criar um driver, né? Vou chamar aqui de get driver, tá? E aí ele vai, na verdade, o driver vai ser similar ao que eu já fiz aqui, ó. Eu não uso esses dois métodos aqui, ó. Perdão, não uso esses dois objetos aqui. Vou trazer para cá e vou criar aqui uma instância do driver que vai ser utilização desse cara aqui, tá? Então, eu já não vou mais usar os objetos, eu vou chamar direto os métodos get URL e o get capabilities, tá bom? Get capabilities. E aí ele vai dizer que tem uma exceção aqui para ok, eu não vou disparar essa exceção, eu vou dar um try aqui. E se ele tiver algum problema, catch exception, ele vai disparar um runtime error, throw new, para não ficar disparando muito, eu tenho que ficar tratando em todos os métodos. Então, throw new exception, e aí eu passo essa exceção com, runtime exception, e eu passo a exceção com argumento. Então, se vier a ter alguma uma exceção aqui, aí ele se vira aqui dentro do catch. Eu vou até logar também isso, né, para ficar. Aqui eu não coloquei o log, então eu vou colocar aqui o logbok, o slf4, né, slf4j, para mim poder logar um erro aqui, né. Então, log.error, e aí eu passo error on driver creation, né, on driver instantiation, né, não sei se essa palavra acho que existe em inglês. E aí eu passo o erro para ele para deixar logado esse cara. E aí, feito isso, eu posso, na verdade, eu nem precisaria desse cara, né? Eu posso abrir mão desse cara aqui, tá? Sempre retornar um objeto novo aqui, eu vou dar um return aqui dentro. Então, ok. Não, ele vai reclamar, né? Então, deixa eu fazer aqui, ó. Aqui dentro eu vou criar um driver novo. Apple Driver. É um Apple Driver. Aqui tá errado o get driver. Tá errado esse cara aqui, gente. Não sei o que fez. Deixa eu ver onde eu achei esse outro driver, né? Que estranho. É do Apple Driver. E aí eu vou dizer pra ele driver, eu anulo, né? E no final aqui eu vou dizer que esse cara ser retornado, né? E aqui return driver. Return driver. Ok? Então, fiz aqui a configuração do método de configuração do meu drive, vai gerar uma nova instância do Apple Driver, onde eu vou reutilizar lá no meu projeto Hooks, tá? Então, no Hooks, quando ele der um setup no driver, eu vou até instanciar aqui, ó, private static Apple Driver, né? Na verdade, eu vou fazer diferente. O driver eu vou deixar público. Não, eu vou criar um método para facilitar a nossa vida, para não deixar essa variável exposta, tá? Então, Apple Driver, deixa eu dar um ponto espaço aqui que ele vai criar aqui. Então, olhando aqui no nosso antigo projeto, né, o que ele fazia aqui, ó? Ele verifica se o driver não for nulo, esse cara aqui, né, ele vai lá e inicializa. Então, a gente já tem um método para isso, eu vou aqui no meu hooks inicializar ele, né, através do driver igual, que é essa variável local aqui, do hooks driver igual a Appium driver helper. Esse cara tem que ser público, estático, né? Senão ele não vai conseguir consumir. Então, aqui, ó, Appium driver helper ponto get driver. Então, ele vai obter o driver e aí ele vai começar a brincadeira. Então, eu vou até logar aqui log.info, inicializando o driver. Então, ele vai inicializar uma sessão junto com o servidor aí, se conectando ao servidor do Appium, tá bom? Que é o que eu estaria fazendo aqui no Mobile Test, que aqui eu crio um Appium driver, tá joia? E aí, depois, né, quando eu já tiver rodado o meu teste, after, né, depois de after, então depois eu vou ir lá e vou matar essa sessão. Então, meu driver aqui vai dar um quit na sessão e vai anular essa variável. E eu tenho que publicar, né, esse cara aqui para mim poder consumir, porque diversas vezes eu vou precisar aí usar o meu driver toda hora, praticamente toda hora eu vou ter que chamar o driver para fazer alguma operação na tela. Então, eu vou criar um método aqui chamado public static void Apple driver get driver, tá? Então esse método aí vai facilitar a gente obter o driver e ele vai retornar a instância que ele tem internamente aqui, a instância privada,
tá? Que representa aí o driver do Appium que está conectado aqui ao nosso servidor. Então, feito isso, eu já configurei. Deixa eu dar uma passada aqui de olho. Aparentemente está tudo configuradinho aqui para a gente rodar o nosso projeto. Lembrando aqui as capabilities, eu expliquei no vídeo anterior o que são as capabilities, quais que são os objetivos. Aqui tá dando pau. Por quê? Vamos ver qual que é o... porque de fato, né? Esses métodos aqui, eles têm que ser estáticos também. Então, public static, porque senão ele vai dar pau no método lá embaixo que é estático, tá bom? Então, bom, o get driver aqui, ele vai reaproveitar, né? O get URL e get capabilities. Essas capabilities aqui, o ideal seria a gente parametrizá-las, né? Deixar parametrizada em algum arquivo de configuração. Por hora eu vou deixar assim. Lembrando que se você for trabalhar com Android, você vai ter um nível de capabilities. Se você trabalhar com iOS, você vai ter outro tipo de capabilities, tá? Então, a gente está focando aqui no curso no Android, então, por essa razão, a gente não vai fazer esses tratamentos agora de ambiente, tá? Depois, futuramente, a gente faz aí a nossa... configura nossos ambientes diferentes, tá? Para rodar tanto o iOS quanto o Android, tá bom? Então, feito isso, aparentemente não tem nenhum bug no nosso projeto. Vou dar um build aqui para ele compilar e vou mandar rodar para ver se ele vai instanciar. Lembrando que eu tenho que ter, né, o meu celular ativado com o ADB Devices, né? Eu tenho que checar se meu celular está ativado. Vamos dar uma olhada aqui, ó. ADB Devices, vou rodar aqui. Não tem nenhum device atachado. Eu preciso atachar o device. Vou vir aqui no... Deixa eu dar um clear aqui. Vou vir aqui na máquina virtual, dispositivos, USB. Deixa eu disponibilizar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui o celular para vocês verem. Ele vai emitir algumas mensagens aí onde vocês vão enxergar, né? O que vai acontecer com ele. Então, eu vou ver aqui, ó. Dispositivos, USB e vou marcar o Xiaomi, que é o celular que eu estou usando para brincar aqui com vocês, tá bom? Eu marquei aqui, ele vai dar uma mensagem, ok? Depuração está ativada. Vou apertar a segunda opção aqui. E aí ele vai identificar na máquina virtual, né, que eu tenho um celular conectado nela. E aí o ADB já deve fazer... No vídeo anterior eu mostrei como configurar o ADB, enfim, dar um entendido aqui. E aí, ó, se eu der ADB Devices, ele vai mostrar para mim que tem um device conectado. Olha só, agora já tem um device. E esse mesmo ID aqui eu estou usando dentro das minhas capabilities, né? Se eu vir dentro das minhas capabilities, eu vou passar aqui para ele, né, o device name, que é o ID do device que eu vou rodar o teste, tá bom? Vocês estão aí vendo o device, é um Xiaomi, é um Redmi Note 8, então eu atualizei, eu tenho a versão aqui, salvo engano, a versão mais recente, a 12 alguma coisa, a versão do Android. Eu preciso olhar aqui qual que é a versão, gente, não falar, mas é umas versões mais recentes disponíveis para esse aparelho. Então, para funcionar bem aí o aplicativo, tá? Procurem ter a versão mais atualizada possível. Vou rodar aqui o nosso teste, então olha só, tá conectado aqui no ADB Devices, tá? E aqui está o nosso teste que eu vou rodar. O que ele vai fazer aqui, tá? Ele vai ser bem rápido. Vai startar o servidor, vai startar a sessão do Appium, vai matar a sessão do Appium, né? Quando ele startar a sessão do Appium, vai abrir o aplicativo rapidamente, vai fechar a sessão do Appium e depois vai matar o servidor, tá bom? Então vamos rodar aqui para ver o que vai acontecer. Vamos lá, tomara que dê tudo certo. Dei um play aqui e aí ele começa a rodar o nosso teste, né? Inicializando o servidor do Appium. Que legal. Tá dizendo que ele vai inicializar o servidor do Appium, então... Começando a startar o Appium embutido dentro do próprio teste, né, da própria automação. Que legal. E já está começando ali a preparar, né, a sessão do Appium, onde ele vai rodar, né, rapidamente o nosso aplicativo aí, olha só. Ponto. Feito. Então, o que era, vamos dizer assim, como configuração, né, a gente poder ter aí a automação, né, dos nossos cenários, né, começar a evoluir com a automação dos nossos cenários, foi feito, tá? Pelo menos o básico foi feito. Agora vai ter algumas outras coisas que a gente vai preparar. Eu vou fechar todas as janelas aqui para a gente começar a trabalhar agora em cima da segunda parte, que a gente vai começar a implementar os nossos steps, tá bom? Vamos começar a construir aí os steps utilizando aí Page Objects, tá bom? Então, vocês até agora conseguiram chegar até o Appium, né, e instanciar o aplicativo no Appium no device. Então, a partir de agora, a gente vai focar na implementação dos nossos testes, tá bom? Eu vou ocultar agora o celular de novo, para a gente poder voltar aqui para a implementação. Então, eu ocultei o celular e agora eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai implementar os nossos steps, tá? Então, abrindo aqui, lembram que a gente tem com boa prática sempre não acessar diretamente os elementos de página, mas a gente utilizava o padrão de Page Objects. O que é o Page Objects? Page Objects nada mais é do que
uma classe que vai armazenar os elementos de uma determinada página, o mapeamento de elementos de uma página. Então nós vamos criar aqui, né? E até comentei, né? Antes de criar, até comentei com vocês que não era uma boa prática nosso step, a implementação do nosso step já chegar no page object, mas é interessante antes eu ter ali no meio do caminho, né, uma classe intermediária que a gente chamou de actions, que são a classe de ações. Então eu vou fazer isso aqui, eu vou criar um novo package aqui, tá? Ou melhor, um subpackage chamado de actions, né, debaixo de BDD, tá? E um outro subpackage que eu vou chamar de pages, tá? Também debaixo de BDD. Então são dois subpackages que eu estou criando agora, pages. Um eu vou armazenar as páginas, outro eu vou armazenar as ações, as actions do meu projeto. Então, pessoal, vamos começar aqui pela page, tá? Sempre quando eu for criar uma page, eu preciso de uma fábrica de páginas, né? Quando a gente viu lá no curso de Full Stack Automation, a gente criou uma Master Page Factory para criar as páginas lá da aplicação web. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, na New Java Class. Eu vou criar aqui, ó, uma classe chamada Master Page Factory, tá bom? Eu não vou, nesse momento, ainda implementar essa classe. Eu vou criar primeiro uma page para vocês entenderem por que a gente está criando a Master Page Factory. Eu vou criar uma page que vai ser a primeira page do nosso projeto. Então vai ser uma Java Class também. E a gente vai chamar ela de Autenticação Page, tá bom? É a page da autenticação, onde vai ter os elementos de autenticação. Lembre-se bem de colocar já de cara aqui, ó, um getter, tá? Que é o do Lombok, e um noArgs constructor, quer dizer, ele vai gerar um construtor com 0 argumentos, a mesma coisa que isso aqui, tá bom, gente? Ó, public authentication page, ele vai gerar isso aqui para mim, tá bom? Ó, que ele deu pau aqui porque ele já tá dizendo que ele ia gerar, então eu vou arrancar fora. Isso aqui é para facilitar a nossa vida, para a gente diminuir a quantidade de código que a gente vai usar nos nossos scripts, tá bom? Lembram dos elementos que a gente usou para acessar, né? Para acessar, não, para operacionalizar nossos testes? Vamos voltar no projeto anterior, abrindo aqui o First Mobile Test Project. Vocês vão ver aqui, ó, no teste, deixa eu ver onde está o teste. Ah, tá aqui embaixo. Ó. Vocês vão ver ó, que a gente usou todos esses elementos aqui. Então, nós vamos trazer para cá esses elementos, tá bom? Vamos copiar e colar aqui, ó. Esse blocão aqui, eu vou copiar e vou colar e vou trazer aqui para autenticar o page, tá bom? Só que a gente vai mudar um pouco a forma como eu estou estruturando esse cara, tá? Um dos métodos básicos que a gente tem que ter é o validate, né? Validate page. Por quê? Porque eu tenho que validar se eu estou na página certa, né? Então, validate page é o primeiro método que eu sempre costumo criar. E eu vou trazer aqui, ó, exatamente essa implementação. Por quê? Porque ele está esperando, né? Ele vai esperar até 60 segundos para aguardar aí que o elemento seja localizado, né, no nosso projeto. Perdão. Ele vai aguardar até 60 segundos que o elemento seja localizado no DOM do aplicativo, né? Então, isso daqui é para você garantir que a página foi carregada antes de tentar fazer alguma coisa nela, porque se ele não tiver carregado a página, ele não vai encontrar os elementos e vai dar pau. Então nós vamos deixar aqui o WebDriver8, vamos instanciar esse cara, vamos importar. O driver tá onde, gente? Vocês lembram? A gente salvou ele salvou não, a gente deixou ele disponibilizado no hooks, né? hooks.getDriver. E aqui aos 60 segundos eu vou deixar ele numa classe de constantes. Então eu vou criar aqui, ó, dentro do Mobile BDD, eu vou criar uma nova classezinha que vai ser a nova Java Class de constantes, tá bom? Eu vou criar aqui um public static final int timeout presence of element located seconds, tá? Então vai ser 60 segundos. Okay, fica muito mais fácil, né? Depois de gerenciar esse monte de parâmetros aqui, tá? Opa, não é que não. É na Authentication Page, então eu já tenho aqui, ó, esse método aqui bonitão que eu posso usar e ele vai vir, método não, a constante aqui que vai vir do arquivo de constantes, tá bom? Ponto timeout of presence located. Então, olha que bacana. Criei a minha validate page. Feito isso, eu vou deixar do jeito que está aqui, tá bom? Esse validate page é desse jeitinho que vai ficar. Porque ele vai verificar se a presença desse elemento foi localizada. Que elemento? O your username aí, que é o primeiro campo do login, tá joia? Os outros elementos, né? Os elementos que eu vou interagir com eles, eu vou ter que declará-los, né? Usando uma annotation também. Como a gente fazia antes lá no projeto Full Stack, a gente declarava, né? Cada um dos elementos. Então eu declarei o txt_user, vou declarar aqui o password, né?
web element, e eu vou declarar aqui o login também, né? Então, são os 3 elementos que eu estou usando, né, para web element para a página de autenticação, né? Authentication page. Então, ele criou esses 3 caras aqui, ó, e eu vou dizer para ele, tá? Dizer para ele, não, dizer para, através de annotation, né? Dizer para o driver que eu tenho que usar essa annotation aqui, ó, @Android FindPy, e eu passo XPath, que é justamente esse cara aqui que eu estou usando, né? Vou copiar os XPaths que eu usei no curso anterior, então, perdão, no anterior, e vou apagar essa coisinha aqui que está aqui na frente, tá? Então, eu mapeei o elemento testei user através desse XPath. Então, o próximo elemento aqui é o password, né? Que é a senha. Então, o primeiro é o nome de usuário, o segundo é a senha. Vou anotar também ela com esse Android Find By, né? Com essa annotation do Android Find By, porque ele é do Android. Se eu for usar do iOS, eu vou ter uma annotation própria para o iOS. E olha que bacana, vou poder reutilizar minha pages para múltiplos devices, né? Para tipo de device diferente. Então, ele acabou de criar aqui, né? Mais uma annotation, mais um objeto mais um elemento foi anotado aqui. Então, por último, aí eu vou anotar o txt password que eu vou pegar, né? Copiar aqui que ele está declarando aqui dentro e aí vou trazer para cá. Pronto, feito. E eu arranco fora isso aqui, tá bom? Feito isso, olha só. Tiro fora esse cara aqui porque eu já declarei, né? Já criei aqui a especificação do meu page objects, tá bom? Então, meu page objects para a autenticação já foi construído. Eu tenho um outro page objects. Eu tenho que criar um outro page object para a home, né? Então, eu vou criar aqui, ó, aproveitando já o trabalho, new Java Class Home Page, tá? Eu vou reaproveitar até, ó, as annotations que eu criei aqui, as duas, o getter e o noargs constructor, e esse método aqui, ó, eu vou trazer para cá também. A diferença é que eu estou esperando um outro elemento aqui, que no meu First Mobile Test Java é esse daqui, ó, o dashboard, né? Então eu vou copiar esse cara do projeto anterior e vou trazer para cá, a homepage, tá? É a única coisa que vai mudar aqui, vai ser esses 2 caras. Então eu já criei aqui, olha, 2 páginas, né? Autenticação page e a homepage. Depois, à medida que for evoluindo, eu vou avanço com os próximos métodos. Por hora não vou avançar com os métodos, por hora eu vou parar por aqui na implementação das page objects, tá joia? Para os nossos. Opa, cliquei aqui. Para os nossos steps, né? Olhando nossos steps, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter aqui, né? Quando a gente fala aqui olhando os steps, eu preciso o quê? Validar, né? Se eu estou na página, preciso preencher os campos, né? Usuário e senha. Preciso clicar no botão submit, lá no botão OK, e preciso validar se eu cheguei na página principal, que eu cheguei na home, né? Então, eu vou ter que criar agora as actions que vão fazer essas implementações aqui darem certo. Então, eu vou vir aqui em actions, vou criar as actions aqui necessárias. Então, a primeira delas vai ser a home actions, tá? Perdão, eu vou chamar de autenticação action, depois eu vou criar home actions, tá? Então, criar autenticação actions, que vai ter que ter o quê? Vai ter que ter um método aqui que public void ou public static void validate page. Eu vou ter que criar aqui um outro método para public static void preencher, né, fill page, que aí ele vai passar o usuário e senha, né, preencher a página. Eu tô combinando inglês com português, tá? Eu sei que vocês são poliglotas, então imagino que não vai ter dificuldade, mas aqui ele tá preenchendo a página, aqui tá validando a página, e aqui ele vai clicar, né, public static void submit, tá? Botão que vai clicar no botão. Então, criei aqui a autenticação actions, eu vou criar aqui a home actions também, new Java Class home actions, tá? Então, as ações aí da home. Então, por hora eu vou só criar um static void validate page, tá bom? Então, criei aqui essas 2 classes, né? Uma de autenticação e outra da home. E aí eu vou implementar aqui os métodos. Lembrando que eu comentei com vocês, para mim acessar uma página, eu preciso instanciar ela. E para instanciar, o ideal é usar o que? A Master Page Factory. Então, existem algumas alternativas. Eu posso declarar a criação de instanciação, né? Desculpa essa palavra, não sei se existe em português, mas eu posso instanciando através de métodos individualizados por tipo de página, ou eu posso criar um método genérico para todas as páginas que eu tiver dentro do meu projeto, tá bom? Nesse caso, eu vou vir aqui e vou criar na primeira opção, você pode vir aqui e fazer isso, né? Public, no caso, a primeira página que é a autenticação page,
eu vou criar ela como static, né? Page. Vou criar aqui um get autenticação page, né? E aí eu vou instanciar essa página, né? Autenticação page, new page, né? Autenticação page. Então ele criou aqui e eu vou usar o Page Factory, né? Page Factory que é do Selenium. Olha só como o Appium ele reaproveita algumas coisas, muitas coisas, quase tudo do Selenium, né? Então eu vou usar a Page Factor, que é um objeto do Selenium, tá? Com uma leve diferença aqui, porque aqui ele vai inicializar os elementos usando um new Appium Field Decorator. Tá? Ele usa esse objeto aqui para instanciar os elementos, para inicializar os elementos da página. Os elementos, quando a gente fala os elementos da página, eu tô falando esses caras aqui, tá? Esses caras aqui, eles vêm todos como nulo. E depois que eu dou init elements, ele dá um find by em todos esses elementos que eu tenho declarado aqui, tá? Então, voltando a Master Page Factory, eu vou dizer para eles que eu quero que ele pegue do hooks.getDriver e eu vou passar qual que é o objeto que ele vai inicializar os elementos, que é o meu autenticação page, né? Então, eu criei aqui e vou retornar o autenticação page para ser utilizado, tá bom? Autenticação page. Então, esse daqui é um caminho, tá joia? Eu posso utilizar esse cara, ou agora, por exemplo, eu vou ter que criar segundo método, né, agora para homepage. Se eu tiver 20 páginas, eu teria que criar 20 métodos. Eu posso, para facilitar nosso trabalho, fazer isso aqui, ó, criar de uma maneira mais genérica, né? Static t get page class t cls, né? Quer dizer, traz para mim de uma classe genérica a página que eu preciso. Eu vou instanciar essa página page cls.newInstance. Sei que ele vai reclamar que está deprecado, mas eu uso muito isso daqui. Aqui tá falando. Tá, não tem problema. Eu vou usar tudo isso dentro de um try. Deixa eu colocar aqui assim, ó. Ficar melhor. Page. Try. Page igual. S.instance. Catch. Opa. Catch. One, exception, né? Para alguma exceção. Então, aí a gente parou de reclamar, né? Se estourar alguma exceção, ele dá um log. Opa, não estou com objeto de log. Então tá faltando aqui o slf4j. Eu vou instanciar aqui log.info ou log.error. Error on page instantiation, né? Erro na instanciação da página. Então, eu vou passar o erro aqui e aí ele vai. Eu posso disparar essa exceção, né? Como runtime, aí ele não precisa ficar declarando em todos os métodos. Então, olha, ele vai declarar essa page. Essa page aqui, né? Através do método cls.newInstance, ele vai instanciar aqui pelo construtor padrão, que não tem argumentos. Por isso que é importante aqui a minha page, tá? Ter essa notation aqui do Lombok, tá bom? E aqui dentro eu vou dizer para ele, né? Aqui dentro do método, depois de ter inicializado, né? Como ele faria aqui, né? Como ele fez dessa forma, aqui dentro eu vou usar o Page Factory init elements new Appium Field Decorator e eu vou passar para ele aqui o hooks.getDriver e vou passar a page para ele. Aí eu tô fazendo bem genericão mesmo, tá? E aí eu não sei porque ele tá chorando. Ah, tá. Porque aqui eu coloquei errado. Pode precisar mais. E aí eu vou dar um return na page aqui fora, tá bom? Então ele tá executando o método aqui e rodando. Olha só que bacana que ficou. Eu já criei uma Master Page Factory e eu não precisaria ficar declarando o método para cada página. Eu posso trocar isso fora e vai facilitar muito a nossa live, né, gente? Porque vai ficar perdendo muito tempo com implementação em cima de implementação. Então, aqui eu já estou dizendo que para todas as páginas que estiver disponível dentro do meu projeto, né, dentro da minha aplicação, eu quero usar um único método que eu possa instanciar qualquer tipo de página. E aonde eu vou usar minhas pages? Basicamente, eu vou usar dentro das minhas actions. Então, uma autenticação actions, lembra? Ó, validate page. Então, eu tenho que chamar minha page. Como que eu vou chamar minha page? Vou criar um método aqui, né, para instanciar esse cara. Então, static autenticação page, autenticação page, né? E return. Aqui, na verdade, vai lá para master page factory, ponto, get page e autenticação page.class. Very easy, hein? Fala se não tá fácil, hein? E aí eu vou chamar aqui dentro, né? Autenticação page, ponto, validate page. Dentro, eu vou preencher o usuário e senha. Autenticação page, ponto,
Eu posso até, aqui no caso, declarar, né, para mim não ficar toda hora chamando o método. Então, autenticação page igual a isso aqui e ponto, get. Olha só como uma bloco interessante. Ele já gerou os getters para mim, né? Porque aqui dentro da minha page eu usei o @getter, né? Então para mim fica bem mais fácil. Aqui fica bem mais fácil porque ele gera para mim. Não precisei criar um getter para cada um desses elementos, tá? Então, ó, authentication action, voltando aqui, ponto .get, txt usuário, né? Ponto .send keys. E aí eu passo o usuário. Autenticação page, ponto .get, txt password.send keys. E aí eu passo a senha, certo? E por fim aqui eu dou um submit, né? Então eu vou submeter aqui os meus dados através do authentication page.get btnlogin.click. Ele vai clicar no botão login. Então olha que simplicidade, olha como ficou. Nosso código ficou bem estruturado, bem modular, bem especializado, né? Cada classe tem a sua especialização aí, uns princípios até de código limpo, né? Eu utilizo aí uma Page Factory para criar as nossas páginas, olha que bacana. E aí é importante vocês verem isso aqui, ó. Na Home Actions eu vou reaproveitar esse conceito também, só que aqui vai ser não mais, eu não vou instanciar aqui a autenticação page, vai ser a Home Page, né? Home Page, opa. Home Page aqui, Home Page. E aí eu vou chamar, né? Home Page, chamando o método que eu criei agora. Ponto. Como eu tenho que sempre inicializar, né? Por isso que eu tenho que criar esse método aqui, tá? Porque eu sempre preciso inicializar usando o Master Page Factory. Então, homepage.validate page. Feito isso, basta trazer isso para dentro dos meus métodos, a implementação dos meus métodos, dos meus steps aqui. Eu tenho que chamar as actions dos steps. Então, a única coisa que os steps vão fazer mesmo é burramente, desculpa usar a expressão, é chamar as minhas ações. Então, eu vou ter as ações da authentication, né? De autenticação, autenticação actions aqui, ponto. Primeira coisa, validar que eu estou na página certa. Segunda coisa, vou preencher, né, o usuário e senha. E por fim, usando aí o autenticação actions, ponto, submeter, né. E aí, usando não mais o autenticação actions, mas o home actions, eu vou validar se eu estou na página correta. Olha aí, gente. Olha que bacana. Olha como fica bem implementado e bem simples os nossos steps. O trabalho fica muito mais organizado e muito mais robusto, né? Então eu fiz essa configuração aqui, deixei pronto o nosso projeto para podermos rodar nossos testes, tá bom? Acredito eu que não preciso ver mais os outros arquivos, então eu vou fechar todas as outras abas, né? E vou deixar somente os nossos steps aqui abertos para vocês olharem. Então eu tenho aqui a minha validate page, né, da home, quando eu fizer o login. Eu tenho o meu botão, a minha ação de submeter lá na página de autenticação, preencher o usuário e senha e validar que eu estou lá. Então, são todos os métodos implementados do nosso primeira história aqui, do nosso PDD, né, do autenticação feature, tá? Basicamente é isso. Aparentemente está tudo certo para a gente começar a brincar e temos aí nossa feature implementada. Se tudo der certo, na hora que eu der o play aqui, com certeza eu vou conseguir rodar os nossos testes, ok? Pessoal, vamos rodar nosso teste, então. Deixa eu disponibilizar o celular para vocês olharem aí. Ver o que vai acontecer. Deixa eu dar um play aqui atrás do aparelho, tá? Tem um botãozinho aqui de play. Ele vai começar a rodar o nosso cenário, tá? Vamos ver aí a execução do teste. Então, primeiramente ele inicializa o servidor, depois ele conecta na sessão via Apple Driver e aí ele começa a carregar o aplicativo no aparelho e fazer aí as operações que a gente vai deixar automatizada, né? Estranho. Bom, é estranho que ele não clicou no botão, ele parou ali no password. Estranho. O que aconteceu, será, hein? Deve ter clicado no botão, acho que eu fiz algum vacilo aqui, eu dei algum vacilo. Deixa eu olhar aqui, ó. Aqui no Field Page, ele vai, preenche o usuário, preenche a senha, depois ele clica no botão de login. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Peraí, olha só. Deixa eu parar a execução. Cometi um erro aqui, ó. Eu copiei, eu deixei na peça do Ctrl+C, na ansiedade do Ctrl+C, Ctrl+V,
Eu copiei aqui, ó, o username do script antigo e repliquei 2 vezes, ó. Perdão, username não, your password, tá vendo, ó? Então ele tá com o botão de login, tá com o mesmo a mesma assinatura do TXT password, tá errado, tá? Então vamos mudar isso daqui, ó. Acho que na hora da pressa eu acabei com. Então vamos mudar sem problemas. Abro aqui o script anterior, né? Pego o XPath correto e substituo sem nenhum problema, sem nenhuma dor de cabeça, tá dentro do page. Eu modifico aqui o meu login, tá? Mando ele dar um build de novo e rodo play aqui para poder ter o comportamento esperado, né? Então, vaciladinha básica, isso pode sempre acontecer, né? A gente vai encontrando esses percalços aí no meio do caminho, tá? Vou rodar o teste novamente. E aí ele starta, né? O app, o driver. Carrega o aplicativo, faz o login e verifica se está na página inicial. Vou gravar um outro vídeo que a gente vai fazer a automação de um cenário mais bacana, né? Um cenário de inserção, de atualização, de exclusão. E vai ser bem mais interessante do que esse, né? Bom, foi lá e fez, né? Carregou a página inicial e agora nosso teste foi executado com sucesso, galera. Terminou aí esse vídeo, essa aula. Acho que deu para vocês terem uma visão bacana aí do uso, né, do BDD. Na próxima aula aí eu vou mostrar para vocês, né, a gente especificar um cenário mais agressivo, um cenário mais bacaninha, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Abraço.